Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe Edilberto Pontes. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e presidente do Instituto Rui Barbosa. Foi professor, é autor de livros, inclusive o senhor está em mãos, né, com uma de suas obras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro. Pois não, Erivaldo, é um prazer. Esse livro eu lancei no final do ano passado, né, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. É basicamente, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, em 2016. E agora, com ele, publiquei um artigo. Esse artigo repercutiu bem, foi citado outro dia no Supremo Tribunal Federal. Então, chegou a pandemia, né, todo mundo em casa, eu disse, olha, eu vou aprofundar esse trabalho, eu vou transformar isso num livro. E continuei estudando, continuei pesquisando, e basicamente o livro é um pouco refletindo esse momento que a gente vive de certa crise da democracia. Foram muitos livros escritos sobre isso, sobre a crise da democracia. Eu lembro quando o presidente Barack Obama, o presidente Biden ganhou, ele disse, olha, a democracia prevaleceu, mas ela é frágil, né? Exato. Inclusive tem uma obra clássica, Como as Democracias Morrem. Isso, esse é um livro, eu cito esse livro exatamente, do Levitsky, né? Um autor americano, mas vários livros. A secretária de Estado, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, que é a ministra, né, que chama secretária de Estado, Madeleine Albright, escreveu um livro, Fascismo, um Alerta, que é sensacional, lançado também. Na Europa também, Appelbaum escreveu um livro muito bom também sobre o problema da ascensão do populismo lá em vários países da Europa, o problema na Polônia, na Hungria, etc. Mas enfim, aí esse tema estava na ordem do dia, não é? Algumas ameaças, aqui no Brasil mesmo, alguns movimentos de ameaça. Na verdade, nem saiu de pauta ainda, né? Está na pauta, exatamente. E agora com essa guerra aí, né? Esse episódio tão lamentável. Mas enfim, e ao mesmo tempo, o federalismo, como o federalismo ele pode ser, que a gente refletindo, o federalismo quando ele foi criado da forma que a gente conhece hoje, lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, né, com a independência americana, ele tinha mais ou menos esse objetivo. Era também mais um instrumento de controle do poder, ou seja, mais um instrumento de assegurar a democracia. Porque eles estavam pensando o seguinte, olha, liberdade de imprensa, 3 poderes, um poder controlando o outro, mas além disso, tinha um governo central, não é? Mas também tinha um governo dos estados. Eles não tinham nenhuma, eleitos todos, com autonomia cada um, e um não é subordinado ao outro, não tem hierarquia, então tem muita autonomia entre um e outro. Também é outra fórmula, para quem ganhar o poder nacional, não ganha um poder total, o poder é dividido, né? E um pode até se contrapor ao outro. Tanto que o nome é levado ao pé da letra, né? São estados, ou seja, as colônias, né? Que viraram ali uma confederação nos Estados Unidos. Né? Exatamente. E a gente vê isso aqui na pandemia, isso foi muito forte. E aqui no Brasil, por exemplo, quem liderou a vacina, o processo de vacina no Brasil, não foi o governo federal do início, né? Depois ele entrou, mas primeiro foi um governo estadual que liderou a vacina. O governo federal era ambíguo sobre isso, era contraditório. O próprio STF teve de arbitrar. O STF, que eu falo muito sobre o STF no livro, ele foi o árbitro da federação, ele atuou muito, não é? Dizendo, olha, sim, os estados têm autonomia, porque o princípio da predominância do interesse, como interesse maior. O governador é que sabe que o hospital está lotado, a UTI está lotada, então ele pode sim adotar medidas de lockdown, de isolamento e tudo mais. Então ele tem autonomia para fazer isso, porque o interesse lá, ele que está sentindo, não é o sapato apertando. Então essas reflexões estão nesse... O livro reflete sobre essas questões, né? Como o federalismo ele pode ajudar a democracia, reforçar a democracia. E quando a gente vê, Erivaldo, é interessante também, eu reflito muito sobre isso, quando tem ditaduras, uma das primeiras coisas que se faz é diminuir o poder dos estados. Porque como se o que é que se faz? Olha, qualquer ditadura, olha a experiência do mundo. Desde a do Hitler, no Brasil, as ditaduras de Vargas, depois a ditadura militar. Então, liberdade de imprensa diminui drasticamente, vem censura, né? Fecha o Congresso né, Nacional, limita a atuação. O judiciário você também limita, a ditadura Vargas fez isso, né? Aposentou vários ministros. A ditadura militar também fez isso aqui, né? Isso. Mas uma das coisas que todas fazem também, Hitler fez, a ditadura de Vargas fez, a ditadura militar no Brasil fez, é diminuir o poder dos estados, colocar interventor nos estados. Né? Aqueles que foram eleitos, ele coloca lá, fecha as assembleias. A eleição é biônica, né? Exatamente, cria esse mecanismo para dificultar a eleição, da gente ter a legitimidade direta do voto popular, né? Coloca interventores em muitos lugares. Os colégios eleitorais. Isso, colégios eleitorais, não é? E muitas vezes mais do que isso, chega a ter intervenção, teve intervenção. Aqui no Ceará não teve, mas houve muito perigo de ter, né? Era o Vigílio Távora, o governador, por exemplo, na ditadura de 64,
E ele conseguiu se segurar, porque ele era militar e tudo mais. Mas em Pernambuco, nosso vizinho aqui, a Arraes foi afastada e colocada no interventor, né? Então, veja que a ditadura, tudo que representa poder contendo poder, não é? Ela procura afastar, diminuir, né? Tanto a imprensa livre quanto a autonomia dos Estados federados. Ou seja, ele afasta um conceito muito próprio do direito, que é aquele conceito dos pesos e contrapesos. Isso, exatamente. Né? É que eles chamavam de checks and balances nos Estados Unidos. Peso e contrapeso. O contrapeso ele procura retirar. Retira, né? Isso, exatamente. Certo. Um livro dessa abrangência, presidente, interessa a quem? É o advogado que milita junto às cortes? É o prefeito? É o secretário? Quem que deveria assim, ter esse tipo de reflexão que o senhor coloca no livro? Pois o interesse é mais geral, eu imagino, sabe? Desde o estudante, até falo sobre isso no livro também, desde alguém que seja especialista nesse tema, mas que queira ler um ponto de vista distinto, né, do que ele já tem, até quem não conhece nada do assunto, mas gostaria de se inteirar de um tema tão relevante, tão importante para o dia a dia de todo mundo, um estudante de economia, de direito, um estudante de ciências sociais, até um cidadão comum que gostaria de ouvir, de ler uma reflexão sobre isso. Mas não é um livro dirigido especificamente à clientela de Tribunal de Contas. Não, para iniciados ou é um livro mais didático? Não, eu procuro ser interessante isso. Intermediário? Eu procuro ser, apesar de aprofundar os temas, trazer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, da Suprema Corte Americana, da Tribunal de Contas, da Tribunal, a Corte Constitucional Alemã. Então, procuro aprofundar, mas procuro fazer sempre numa linguagem mais simples possível. Sim. Eu gosto muito daquela frase do Karl Popper, aquela reflexão que ele diz o seguinte, olha, quem não puder escrever da forma simples e direta, deve voltar a trabalhar e só publicar depois que o texto estiver simples e direto. Exatamente. Então, aquele texto difícil, texto cheio de... É porque a pessoa acho que não amadureceu ainda o texto. Então, esse esforço... Tanto foi reescrito várias vezes, porque esse esforço de simplificar as coisas. Exatamente. No jornalismo, eu costumo dizer, né, que escrever fácil é difícil. Né? Exatamente, Precisa reescrever várias vezes, né? Se você fizer da primeira, é um texto, você entende, mas quem for ler, né, fica Às vezes o ego fala mais alto, né? Isso, É verdade. O senhor falou do livro do senhor, já temos esse aqui que o senhor comentou. Eu gostaria que o senhor também falasse desse outro aqui, voltando ao Instituto Rui Barbosa, presidente. Pois não, eu vou mostrar aqui um pouco. A que se deve esse livro? Esse livro aqui é rumo aos 50 anos. É um pouco da história do Instituto Rui Barbosa. Ele tem 50 anos, vai fazer, na verdade, em 2023 ele vai fazer 50 anos, tem 48 agora. Certo. E contando a história do Rui Barbosa, quem foram os presidentes, como é que ele atuou. Mais memória do Instituto. Isso, né? onde ele atuou, quais foram as suas prioridades ao longo do tempo, não é? Basicamente, essa é a ideia, os congressos que ele organizou, os eventos que ele organizou, contando a história, né? Resgatando a história que estava meio esquecida, meio perdida, e a ideia foi essa. Certo. Pegando um pouco a experiência do senhor, até mesmo como autor, como professor universitário que foi, atuante aí por vocação nessa área, eu queria saber do senhor o seguinte, tudo parte em tempos democráticos, né, do Congresso, do legislador, né? Como é que está, presidente, a cabeça do legislador do ponto de vista da gestão pública, da elaboração de projetos, de leis? Qual a avaliação que o senhor faz? É interessante isso. A primeira visita que nós fizemos, assim que a gente se elegeu, porque eu tomei posse como presidente do Instituto Rui Barbosa, mas também o presidente da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Isso em Brasília, né? Em Brasília, agora, semana passada, e o presidente da Associação dos Tribunais de Contas de Municípios, chama ABRACOM. Certo. O que é que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi procurar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O Arthur Lira e o Pacheco, né? Isso, exatamente. E aí, lá, a gente mostrou exatamente isso. Olha, gente, primeiro porque tem aquela ideia de que, muitos têm a ideia que, olha, os tribunais de contas são muito punitivos, né? Que é uma expressão que começou a surgir agora, que é o apagão das canetas, que o gestor vive apavorado, então ele não toma decisão, porque fica com medo de ser punido sob pressão, né? Exatamente, fica com medo de ser punido pelo Tribunal de Contas, pela uma ação de improbidade administrativa. E o Congresso tem reagido a isso, o presidente Lira até citou isso, olha, o Congresso estava muito acuado, o parlamento, resolveu voltar ao protagonismo, né? Então, quando ele mudou a lei de improbidade administrativa, ele aprovou a lei de licitações e contratos, então colocando uns parâmetros novos. E o que a gente acha é o seguinte, olha, realmente isso é muito bom.
de uma forma geral. Até a gente ressaltou isso para o presidente do Congresso, o senador. Então foram mudanças para melhor na avaliação do senhor? Não sei se é para melhor, mas eu acho o seguinte, é que aí a gente vai ver na prática se vai melhorar ou piorar. Mas eu acho o seguinte, quem tem que assumir o protagonismo nessas questões é exatamente o parlamento. O parlamento é que é eleito. E a gente procurou mostrar para eles, olha, o Tribunal de Contas, ele não legisla. O Tribunal de Contas não dita regras, não faz regras. Ele apenas aplica a regra que vocês criaram aqui, que o Congresso criou aqui. Então, quem tem que criar as regras é o Congresso Nacional. Parece uma obviedade isso, mas nem sempre é assim que acontece. E foi muito importante a pandemia, a experiência da pandemia foi muito interessante. Porque começou a acontecer, Erivaldo, isso, uma pressão, a pandemia, né, aquela coisa abrupta e que mudou tudo muito rapidamente. O senhor pode devolver os livros para cá, caso queira, viu? Tá bom, não, obrigado. Aí mudou tudo muito rapidamente. O que aconteceu? Começou a ter a pressão dos gestores para o Tribunal de Contas. Olha, mas vocês têm que interpretar a lei de responsabilidade fiscal de forma mais flexível. Vocês têm que interpretar a lei de licitações de contratos de forma mais flexível. Porque o momento, eu digo, gente, é isso a nossa mensagem o tempo inteiro. Quem tem que dizer isso, se pandemia é exceção, é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional agiu muito bem. Ele assumiu a liderança, olha, mudou a lei de licitações de contratos, ele aprovou um orçamento de guerra, que é uma emenda à Constituição, dizendo uma série de exceções, inclusive para a lei de responsabilidade fiscal. Isso. Ele alterou a lei de responsabilidade fiscal para o tempo de pandemia. Agora, por exemplo, está sendo discutido, muita gente tem criticado. Mas eu acho assim, quem tem que decidir isso é o Congresso, não é o Tribunal de Contas. Algumas pessoas nos procuraram e disseram assim, olha, a gente sabe que o município tem que aplicar 25%, né, em educação. Isso. E é o que diz a Constituição. E aí os prefeitos procuraram o Tribunal de Contas, não só daqui, do Brasil todo. Olha, a gente não conseguiu gastar os 25% nos anos da pandemia. As escolas fecharam e tal, né? As escolas fecharam, exatamente. A despesa diminuiu. Isso. Não que a gente jogasse dinheiro fora, a gente não ia conseguir gastar os 25%. E alguns conseguiram, mas a maior parte não conseguiu, pelo que eu entendi. Quem tem que resolver isso? É o Tribunal de Contas ou é o Congresso Nacional? O que eu tenho dito é isso. Gente, quem tem que decidir essa matéria, o Congresso Nacional aplicou várias exceções na lei de licitações de contratos, na lei de responsabilidade fiscal e em várias normas. Então, ele também, se ele entender que é o caso, ele tem que criar uma exceção. Olha, gente, em 2020 ou 2021, porque houve a pandemia, que é a exceção, aqueles 25% não se aplicam. Mas quem tem que decidir isso? Porque se o Tribunal de Contas disser, não, na pandemia o 25% não se aplica. Nós estamos legislando. O Tribunal de Contas estará legislando. Quem legisla não é o Tribunal de Contas. Se a lei disser em 2020 é exceção, ok, a gente tem que respeitar. Mas se a lei não disser, Erivaldo, como é que o Tribunal de Contas vai dizer que é exceção? Exatamente. E aí eles estão fazendo uma emenda à Constituição. É verdade. Presidente, por outro lado, a gente tem um fenômeno que inclusive é previsto na legislação, que é o chamado decreto de calamidade pública, né? Exatamente. Que não foi, e alguns gestores, maus gestores, né, usaram desse pretexto para fazer uma espécie ali de libera geral. E não é assim. Não, o contrário, né? Pelo contrário. Aquilo ali é para proteger o cidadão. Não é para proteger... É para agilizar, né? Para agilizar, exatamente, para chegar o medicamento, para chegar o que precisa se chegar, não é, naquelas condições extremas que a gente estava vivendo. Isso não é para permitir a corrupção, o roubo, o desvio. Ao contrário, quem fez isso tem que ser punido com muita severidade, né? Com severidade até maior, porque está se aproveitando de um momento... de um momento, né, muito crítico para a população. E está deturpando o instrumento previsto em lei, sem que dúvida. É para beneficiar, etc. Exatamente. Porque é aquela história que a gente está falando no começo, né? No fim do dia, todos nós trabalhamos para o cidadão, né? Para que o remédio chegue, para que o hospital funcione bem, para a escola funcione bem, não é? Então, se o momento era muito drástico, a lei tem a flexibilidade necessária, que é o decreto de calamidade, permite isso, né? Mas tem uma avaliação política, ou seja, o decreto de calamidade ele é aprovado pela Assembleia Legislativa no Estado, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, tem uma avaliação política, o representante do povo estão avaliando. Claro. Né? Não é o Tribunal de Contas que vai decidir isso sozinho, porque senão ele estaria legislando. O Tribunal de Contas, como é que é? A gente ressaltou muito para o presidente do Congresso. O Tribunal de Contas ele passa a agir depois que o Congresso decide, né? Ele disse, olha, as pessoas dizem assim, olha, mas peraí, o Tribunal de Contas julgou irregular uma conta, aplicou uma multa para o gestor, porque ele dispensou indevidamente uma licitação. Que Tribunal de Contas está fazendo um apagão das canetas? Eu digo, gente, quem disse que dispensar indevidamente uma licitação é algo passivo de punição foi o legislador. Isso. Não é? Quem disse que se o limite de despesa de pessoal, que é no município 60%, no estado 50%,
no Estado 60%, né, e os municípios também, né, 54% para o Poder Executivo, né, nos municípios, e 6% da Câmara de Vereadores, e no Estado também 60%, dividido entre os poderes e tal. Mas quem disse isso, os limites, foi o Congresso Nacional. Isso. Uma lei aprovada, sancionada pelo Presidente da República. Aí o prefeito vai lá e dá 65%. Aí o Tribunal de Contas vai dizer assim, não, está tudo bem, 65% pode, por isso, por aquilo outro. Aí o Tribunal de Contas estaria o quê? Legislando. Porque quem disse que era 60% não foi o Tribunal de Contas. Quem disse que 60% foi o Congresso Nacional. Exatamente. Lembrando que aí são índices em cima da chamada da Receita Corrente Líquida, né? Isso, da Receita Corrente Líquida. E para a União são 50%, né, da Receita Corrente Líquida. Aí tem ali os níveis prudenciais, etc. Isso, de alerta prudencial, exatamente. O Tribunal de Contas, nessa perspectiva mais pedagógica, tem agilizado o processo, presidente, ou isso acaba acarretando mais demora? Porque assim, a gente aqui e ali escuta falar de um processo que está lá, que o prefeito passa o mandato todo, se reelege, e uma conta lá de 2000 e alguma coisa não é votado. Qual o comentário que o senhor faz a essa crítica? Você sabe que o Tribunal de Contas é como uma instituição, né, como qualquer outra, que tem suas deficiências. Eu não estou dizendo que ele é uma instituição perfeita, que funciona 100%. A gente tem várias iniciativas para acelerar. A gente criou... A ideia é julgar, né? A ideia é julgar o mais rápido possível, né, em cima dos fatos, o mais rápido, o mais breve possível. Essa é a nossa obrigação. E eu não estou dizendo que a gente sempre consiga, Erivaldo. Claro que o Tribunal de Contas tem suas falhas, seus problemas, e que, como todas as instituições têm. Isso. Mas a gente tem feito várias iniciativas para que isso aconteça mais rápido. Por exemplo, a gente criou um plenário virtual. Antigamente a gente tinha um problema, a gente terminava, principalmente depois que foi extinto o TCM, né, quando chegaram as contas municipais, a sessão ia até 18 horas, a gente prorrogava para 19, fazia sessões extras, mesmo assim a gente não dava conta, não conseguia, o volume era muito grande. Aí nós criamos o plenário virtual. Aí o plenário virtual ele começa segunda-feira, vai até sexta. Hoje, então, o tribunal está julgando, o problema não é, a gente julga tudo, que chega no plenário, às vezes a gente tem problema de instrução, o nosso corpo técnico não é tão grande, nós temos menos de 300 auditores para instruir os processos, nem sempre eles conseguem dar conta disso, né, da instrução a tempo. Os conselheiros, o pleno consegue julgar, mas eles não conseguem instruir, né? A gente, no nosso número de auditores, não é suficiente para isso. O que a gente está fazendo agora? Fazendo alguma coisa que o TCU já fez no passado, e alguns tribunais fizeram, que é os mecanismos de um processo de seletividade. A gente, a partir de matriz de risco, uma série de critérios, né, técnicos, científicos. Meio que agrupando os processos. Isso, selecionando aqueles que têm risco maior, aqueles que são prioritários para serem julgados o mais rápido possível, que serem analisados o mais rápido possível. Enfim, a gente tem feito uma série de iniciativas há alguns anos já para agilizar o processo de julgamento. Mas não estou dizendo que a gente consiga sempre ser tão eficiente assim, nem sempre. Entendi. A gente vai fazer mais um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Política, comigo, Erivaldo Carvalho, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o presidente do IRB, o Instituto Rui Barbosa, Edilberto Pontes. Não saia daí, a gente volta já.